But then one day I was driving my little boy to school and I saw this quote by Walt Whitman. It was painted on the wall there. It said, "Be curious, not judgmental." Seja curioso e não julgador. Fala galera, beleza? Tamo junto, chegando ao final da nossa semana curta, falando sobre Ted Lasso. E o Ted com certeza é o personagem principal e mais cativante da série. E tem alguns momentos que são únicos dele, que expressam muito do seu caráter e da forma amorosa como ele trata as pessoas. Ele vai treinar o time do Richmond, que era presidido pelo Rupert, que é um cara mau, um cara que trai a sua esposa, que abandona a sua esposa para ficar com uma mulher mais jovem, que tenta prejudicá-la e prejudicar o time o tempo todo. E em um momento eles se encontram em um pub e nesse momento o Rupert tenta humilhar o Ted. Você se lembra, eu já mencionei outras vezes que o Ted era um treinador de futebol americano e não tinha muita noção do que era o futebol de campo. E na tentativa ali de humilhar, no diálogo e tal, ele faz um desafio ao Ted de um jogo de dardos. E eles vão jogando ali os dardos e quando faltavam alguns poucos dardos para o Ted, ele perdia de lavada. Ele faz uma pergunta e essa cena é maravilhosa, ele pergunta quantos pontos ele precisa fazer. É praticamente uma jogada impossível. E nesse momento o Ted começa a contar uma história de que um dia andando pela rua ele viu uma frase num muro: seja curioso, mas não seja julgador. Então ele começa a explicar essa frase. O curioso ele faz perguntas e você deveria ter feito algumas perguntas importantes como: Ted, você sabe jogar dardos? E eu responderia: sim, eu sei, eu jogava todas as tardes com o meu pai num clube. E o Ted começa a lançar os dardos e ele faz a jogada impossível e vence aquele duelo, deixando o Rupert com uma cara no chão. Barbecue sauce. Essa frase foi com certeza a frase que mais me impactou na série. Seja curioso e não seja julgador. O curioso, ele faz perguntas. Quando alguém te maltrata, alguém te trata mal, alguém faz algo que te machuca, seja curioso, não seja julgador, não vá julgando a pessoa, taxando, mas faça perguntas. Por que ela me tratou assim? Por que você fez isso? Qual a sua motivação? Enfim, faça perguntas para entender o que levou a pessoa a agir assim. E isso me lembra o texto de Mateus, no capítulo 7, verso 1 e 2, que diz assim: não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Eu sei que quando a gente fica chateado, quando a gente vê alguém agindo de uma forma que a gente não concorda, o nosso primeiro impacto, o nosso primeiro impulso é julgar, é taxar, é brigar. Mas não deve ser assim conosco. O conselho de Jesus é que a gente não julgue, porque na mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. E você provavelmente tratou mal alguém em algum momento, ou agiu de forma errada, porque estava chateado, estressado, ou enfim, você tinha um motivo para agir assim. E que as pessoas muitas vezes não conhecem. E talvez ao conhecer, elas entenderiam por que você agiu assim. Por isso a importância de ser curioso. Quando alguém te tratar mal e o seu impulso for julgar, respire fundo, faça perguntas, procure entender o que motivou a pessoa a agir assim, antes de fazer qualquer tipo de julgamento. Não se esqueça, a medida usada para julgar o outro será a medida usada para julgar você. Portanto, seja curioso antes de julgar qualquer pessoa. E não se esqueça, tamo junto.